E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Super Acadêmico. Vamos continuar hoje com a nossa playlist aqui do livro do Habermas, O Discurso Filosófico da Modernidade, chegando aqui ao episódio 56. Estamos tratando aqui do capítulo 10, Aporias de uma Teoria do Poder, em que o Habermas continua falando ainda do Foucault. Vamos entrar no tópico 3, certo? Antes de começar, não esqueça de se inscrever no canal. Obrigado aos novos inscritos que estão chegando aí todos os dias. Não esqueça de comentar e compartilhar o vídeo. Não se esqueçam também que você pode ser um membro do canal, se tornando membro do canal, né? Clica em Seja Membro. E você pode também ajudar o canal através do Apoia-se, né? Você pode ser um apoiador do canal, é só clicar aí no link que está na descrição. Você pode também dar uma gostadinha do canal através do Valeu. E você deve dar uma olhada no meu novo livro, A Vingança de Vladimir, que está disponível no Clube de Autores. Está disponível aí também. O link está na descrição, é só você clicar que vai direto para a loja. Dá uma olhada lá nas primeiras páginas e pede o seu livro, A Vingança de Vladimir. Bom, o que é que esse tópico 3 nos traz aqui do Habermas falando sobre Foucault? Bom, deixa eu ver aqui. Foucault sente-se um positivista feliz. O que isso quer dizer? Positivista feliz. Positivismo infeliz é positivista feliz. Quer se trate da história da loucura, da sexualidade ou da execução penal, as formações de poder da Idade Média, do Renascimento e do classicismo remetem sempre àquele poder disciplinar. Aquela biopolítica considerada por Foucault como o destino de nosso presente. Pois bem, o destino do nosso presente quer dizer que, através da história da loucura, história da sexualidade, história das punições, né? Como é que chamou aqui? Da execução penal. O Foucault estaria trazendo sobre como é a modernidade, né, o nosso presente, relacionado com o conceito de biopolítica. Biopolítica como um conceito um conceito relacionado com a imposição de normas, né, imposição de regras nos corpos das pessoas. Por isso que é biopoder, biopolítica. É a política que se pratica para exercer a disciplina, né, para infundir a disciplina sobre os corpos das pessoas. Daí os exemplos do internamento, no caso da loucura, no caso das prisões, evidentemente, né, fica mais explícito, e no caso da sexualidade, em relação à maneira de expressar a sexualidade. Bom, aí, por derivação, trata também do sistema fabril, das escolas, né, das disciplina militar. Foucault cede à melodia ensaiada de um irracionalismo confesso, apenas no contexto de sua interpretação de Nietzsche. Então, Foucault, como um seguidor, de certo modo, da obra de Nietzsche em relação a essa crítica do racionalismo moderno, acaba vindo a derivar, como o Habermas está falando aqui, para esse irracionalismo confesso. Então, assim, de certo modo, dá para interpretar, por exemplo, da maneira como ele fala sobre a loucura e sobre o louco, como sendo um agente de uma forma de racionalidade diferente e não alguém doente ou desviante ou anormal, que seja. Ele implicitamente está defendendo uma coisa que o Nietzsche defendia, que seria essa fonte de expressão extraordinária, né, daqueles que se destacam em relação ao resto do mundo. Então, dá até para fazer uma ponte aí com o Louis Dumont, né, quando ele trata lá das hierarquias lá das castas da Índia, né, que pessoas consideradas superiores muitas vezes são aquelas que extraordinariamente não fazem parte, estão de fora do sistema. Então, acaba sendo um desviante, né? Seria, por exemplo, o nome pária, que é um nome de origem indiana, né? O pária.
Mas Foucault exerce a historiografia genealógica com a intenção séria de realizar uma ciência superior às falidas ciências humanas. Quer dizer, a proposta dele seria fundar uma nova ciência que desse conta da realidade humana, não só a parte racional, subjetivista, de origem da modernidade, né, que teve origem da modernidade, mas também que desse conta de todas as variedades de expressão racional, entre aspas. Né, A historiografia genealógica sobre si mesma, em sua própria história de surgimento, deve ser provada a diferença que possa fundamentar sua precedência sobre todas as demais ciências humanas. Então, precedência quer dizer, essa forma de pensar seria prévia às ciências humanas, porque seria de certo modo originária das próprias ciências humanas, já que o discurso diferente, né, ou outras formas de racionalidade, existiriam antes dessa forma de impor o poder racional moderno sobre a realidade humana, essa nova episteme. Normalmente, o Habermas ele não é fã, ele é crítico, né? Ele é crítico dessa coisa de apelar para o passado como uma forma de compreender e superar um suposto presente caótico. Ele aposta em coisas mais, né, que vão em direção ao futuro. Então tem a questão dos delinquentes, dos prisioneiros, dos homossexuais, das feiticeiras, dos vagabundos. Seriam justamente aqueles diferentes. E esses diferentes, né, a vagabunda, a feiticeira, os vigias, os delinquentes, vigias, né? Prisioneiros, dos vigias, dos negros, dos homossexuais, das mulheres, das crianças e dos fantasistas, quer dizer, todo tipo de, a gente pode chamar hoje, né, no vocabulário atual, de minorias, né? Pessoas consideradas erradas no seu comportamento, na sua forma de ser, na sua cor, certo? E aí dá origem a todo tipo de fobias, né? Homofobia, racismos, gerontofobia também. Não pode falar infantofobia. Então, esse discurso, né, essa genealogia de uma nova forma de pensar, né? Genealogia realiza seu trabalho de escavação dos terrenos obscuros daquele saber local, marginal, alternativo. Então, ele evidenciando via uma descrição genealógica sistemática da história humana antes da modernidade, né? Foucault apela muito para a antiguidade tardia, né? Aquele período, digamos assim, entre a queda a queda da República Romana, mais ou menos, ali pelo ano zero, né, pelo calendário cristão, até talvez 200 anos, né, o século II depois de Cristo. E aí como uma forma de fazer analogias, né, com o que ele está tentando refletir sobre a condição humana. Por que esse período justamente? Né? No vídeo que eu fiz aqui falando sobre a história da sexualidade 3, dê uma olhada aí na playlist, ou na playlist sobre Foucault, na playlist filosofia, que é mais longa, e aí tem lá. Porque nessa época haveria uma aceitação, uma forma de expressão da subjetividade que aos poucos foi deixando de existir, ou foi se transformando em outra coisa à medida que o cristianismo avançou e depois deixou de herança uma certa mentalidade para a sociedade civil burguesa. E aí esse resgate daria conta de reenquadrar justamente essas pessoas que são enquadradas aqui como sendo os diferentes, os errados. Saberes abaixo do nível requerido de conhecimento ou de cientificidade, quer dizer, outros saberes que não sejam científicos. A genealogia resiste a respectivas práticas de poder. Então, ele está dizendo, né, que
o Habermas dizendo que o Foucault diz que o uso dessa técnica genealógica serve para ser uma espécie de luta, né, de resistência em relação a essas imposições de poder baseadas nas práticas modernas, né, que geram os saberes modernos. Ixi, esse tópico é longo, eu achei que fosse mais curto. Bom, aqui é uma aposta na neutralidade axiológica como uma meta moderna, é bem típico do iluminismo moderno, né? Você acreditar na neutralidade dos valores, em que a razão seria independente dos valores. Foucault resiste ao convite de tomar partido e escarnece do dogma esquerdista. Então, eu já falei aqui nessa playlist mesmo que havia essa disputa científica e ideológica, né, entre o pensamento de Foucault e o pensamento dos marxistas na época da vida dele. Ele resiste ao convite de tomar partido, tanto que ele analisa as coisas do ponto de vista mais histórico possível, mas é claro, ele tomar partido como qualquer pessoa. A política que desde 1789 estivera sob o signo da Revolução chegou ao fim e as teorias que refletiram a relação entre teoria e praxis estão ultrapassadas. Quer dizer, o Habermas aqui está dizendo que todo o discurso da modernidade que gerou a Revolução Francesa, né, de 1789, esse discurso passou a ser questionado pelo próprio modelo de pensamento moderno, já que passou a ser ultrapassado. Bom, isso aí reflete um pouco a própria natureza da modernidade, né? A gente já viu isso aqui nessa playlist e na playlist também do Marshall Berman. Dá uma olhada na playlist do Marshall Berman, tudo que é sólido desmancha no ar. Foucault se entende como um dissidente que resiste ao pensamento moderno e ao poder disciplinar dissimulado pelo humanismo. Ele se considera um dissidente, mas é claro, ele participava da vida intelectual normalmente. É o que o Habermas já falou antes. Não dá para exercer uma crítica da modernidade, da subjetividade da modernidade, sem apelar para o próprio discurso científico da modernidade, para o próprio subjetivismo. A crítica de Foucault funda-se antes em uma retórica pós-moderna de exposição do que nas teses pós-modernas de sua teoria. Uma exposição. Funda-se antes em uma retórica pós-moderna de exposição do que nas teses pós-modernas de sua teoria. Quer dizer, a retórica pós-moderna que está falando aqui é uma retórica bastante problemática e eu realmente não entendo muito. Olha que meu doutorado tem a ver justamente com essa coisa da pós-modernidade, que é educação e contemporaneidade. Mas eu entendo como sendo um modelo de reflexão que meio que desconstrói o que veio antes, mas que é também fruto da própria modernidade. O problema de você desconstruir o que veio antes é que eventualmente o que você desconstruiu acaba gerando uma coisa, acaba construindo uma coisa, e aí você necessita desconstruir de novo. Então é como se houvesse uma constante queda, uma constante quebra dos elementos construídos pela própria modernidade. No caso, do pensamento, da reflexão da modernidade sobre ela própria. Pois é preciso que a resistência, mas é preciso que a resistência seja como o poder, tão inventiva, tão móvel, tão produtiva quanto ele. É preciso que, como ele, se organize e se estabilize, que, como ele, venha de baixo e se distribua estrategicamente. Quer dizer, ele está dizendo aqui que o modelo de crítica reflexiva, de reflexão crítica sobre a modernidade, tem que usar os mesmos atributos de poder que o Foucault fala. Então, tem que vir de quem consegue exercer. É por isso que fica muito difícil, fora dos ambientes, né, dos círculos acadêmicos científicos, haver uma contraposição do que é dito por esses mesmos círculos. Aquele poder disciplinar, cujo caráter local, constante, produtivo, penetrante e capilar, reiteradamente descreve, fixa-se antes nos corpos do que nas cabeças. Então, por exemplo, a disciplina escolar. Certo? Então, o
o estudante, a criança, o jovem, o adolescente, o adulto também, né, no ambiente escolar, ele obedece à disciplina mesmo sem entendê-la, porque ele vai obedecendo de acordo com a sua obediência, a aceitação do próprio da própria regra que está lá imposta. E por isso, né, a gente acaba obedecendo, a gente vai seguindo a regra só por seguir. É tipo o soldado, né, o primeiro dia dele no quartel, ele não sabe onde é nada, então ele só segue os outros. Então não há exatamente um aprendizado sobre aquilo, ele está simplesmente sendo disciplinado sem nem perceber que está sendo disciplinado. A mesma coisa vale para a prisão, para a escola, para qualquer lugar desse tipo. A consciência, discursos humanistas contra discursos. Consciência falsa, consciência necessariamente falsa, discursos humanistas contra discursos. Bom, faz um círculo da crítica de Foucault à modernidade, e Nietzsche também, né? Uma falsa consciência sobre si mesmo, os discursos humanistas aí geram um contra-discurso. Para poder avançar contra a disciplina, a direção de um novo direito. O que o próprio Foucault acharia muito estranho, né? Toda vez que você cria um novo regime de regras, você acaba impondo novas formas de poder. Foucault é chocante em relação à assimétrica entre os detentores do poder e os sujeitados, assim como o efeito reificante das tecnologias de poder que ferem a integridade moral e corporal dos sujeitos. Então, nesse caso, você tem o sujeito que aprende, né, pela sua ação do corpo, acaba sendo reificado pela tecnologia de poder. Quer dizer, como, novamente, a metáfora, né, a analogia com o corpo militar, mais ou menos isso. Então, o soldado ele não é um indivíduo, um sujeito naquela situação. Ele é mais uma parte do corpo. E aí, sofrendo aquela imposição que ele chama aqui de tecnologia de poder. É reificante, tem um efeito reificante justamente porque a pessoa deixa de ser uma pessoa e passa a ser uma coisa, né? Biopoder significa aquela forma de socialização que elimina toda a naturalidade e transforma em substrato para o alastramento da relação de poder corpo vivo em sua totalidade. Então, tem várias formas de entender biopoder nesse sentido, né? Não só na prisão, na escola, no hospital, no manicômio, na fábrica, mas no dia a dia, certo? Então, a obediência a uma fila, né, seguir as regras todo dia da sociedade e tal, entender que no vermelho você para e no verde você anda, tudo isso são formas de biopoder que, assim, não necessariamente é uma coisa ruim ou necessariamente boa, mas é uma coisa que é fruto do desenvolvimento do poder na sociedade, das relações de poder na sociedade. No caso, na modernidade, de maneira cada vez mais racional e disciplinar. Em outra economia de corpos e prazeres, se pode sonhar uma linguagem não verbalizada do corpo atormentado que se recusa à superação do discurso. Aí, bom, termina aqui. Aí decai muito na questão do que a psicanálise trata do recalque, né? Então, como meio que inconscientemente há uma recusa a esse processo de reificação, já que todo sujeito é sujeito, né? Um sujeito, e tem a sua subjetividade, aí essas formas, né, não seria sem consciência, acho que seria inconsciente, né? De expressão dessa subjetividade que foi abafada pela reificação do próprio sistema, né, do biopoder que é imposto. Então é por isso que, assim, os conflitos, os atos falhos, né, as maneiras que as pessoas têm de, às vezes, sei lá, expressar de maneira exagerada uma coisa que não deveria ser, sei lá, a gente pode ver no consumo, por exemplo, isso. A pessoa de repente gasta demais, gasta o que não tem, como uma forma de subversão, né, uma forma de reagir, né,
própria palavra mesmo, uma forma de revolta contra o fato de ter que ser submetido aos sistemas de biopoder que nem entende, mas a gente segue, né? Obedece. Então são formas assim que não se percebe que é uma reação ao que é imposto, né, da sociedade moderna. Bom, ficou por aqui mesmo esse tópico 3. Esse capítulo é bem longo, achei que fosse mais curto. Ainda tem mais um tópico. Não, tem mais um tópico ainda. Mas vamos ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de dar o like no vídeo, né? Se você não deu ainda, dê o like no vídeo. Se não está inscrito no canal, se inscreva no canal. Aproveite para ser um membro do canal. Clica aí em seja membro do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos. Dê um valeu, certo? Compartilhe o vídeo, coloque aí nas suas redes sociais, faça comentários aí também, perguntas, né? Discordâncias, concordâncias, seja. E dê uma olhada no meu novo livro, A Vingança de Vladimir, disponível no Clube de Autores. Vá lá, clique aí no link da descrição, peça o seu, certo? Até o próximo vídeo.